Começa agora o programa Cláudio Alves. Oferecimento Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Aica, sua concessionária de automóveis Honda para Sinop e região. O Brasil só está atrás dos Estados Unidos no ranking mundial de cirurgias plásticas. O implante de silicone é o mais procurado entre os procedimentos, seguido pela lipoaspiração. Grande parte dos pacientes busca os cirurgiões plásticos em busca da perfeição física. E para nos explicar sobre os avanços da medicina nesta área e falar sobre os benefícios da cirurgia plástica, eu tenho o privilégio de receber aqui nesta noite o renomado médico cirurgião plástico Olinto Gonçalves Neto. Seja bem-vindo, doutor. Uma satisfação muito grande ter o privilégio de entrevistar o senhor nesta oportunidade para todo o estado de Mato Grosso. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. Eu tenho a honra de ser convidado para esse programa tão conceituado e ser entrevistado por você, Cláudio. Doutor, o mundo divulga em determinadas circunstâncias as transformações, as recomposições físicas de determinados indivíduos atingidos simplesmente por algum ato que não houve da vontade, como também no embelezamento. Eu perguntaria para o senhor, como é que está o avanço da cirurgia plástica no mundo e aqui no Brasil? Nesse caso da cirurgia plástica reparadora, o grande avanço seria as microcirurgias, né? Você transplantar áreas grandes de certos segmentos do corpo para a própria face, como recentemente podemos ver até um transplante facial completo, né? Então esse é o grande avanço, você tirar um segmento à distância e conseguir colocar naquele segmento que está faltando e fazer com que aquilo pegue, né? Que aquilo fique vivo. Claro. Então isso é feito com microcirurgia, com microscópios, recanalizando pequenos vasos, artérias, veias e nervos para ter uma vida que tenha função. Isso é um grande avanço. Doutor, essa questão ela tem que ser acompanhada por uma questão psicológica, porque acima de tudo você está mexendo na estrutura física do cidadão, do indivíduo, do ser humano, né? Como é que é feito isso? Eu costumo dizer o seguinte, o paciente tem que estar um preparo psicológico para ser operado. Isso tem que ser percebido no consultório. Se o paciente, eu noto que de repente ele não tem um preparo para absorver o pós-operatório, é melhor que ele amadureça melhor a ideia ou passe realmente para um profissional da psicologia para que ele realmente saiba aceitar o procedimento cirúrgico. Porque seja embelezador ou seja reparador, o resultado nunca é imediato. Entendi. Tem a demora do pós-operatório, então tem a fase em que vai ficar mais roxo, mais edemaciado, e para vislumbrar o resultado, isso demora um certo tempo. E é nesse tempo que o paciente tem que ter essa paciência para aceitar essas modificações naturais que o organismo, né? Quais são, assim, a grosso modo, quais são as técnicas hoje mais utilizadas pelos brasileiros? Olha, no Brasil, você estava falando sobre os Estados Unidos aí, realmente, os Estados Unidos é o país que mais faz cirurgia plástica. Em segundo colocado vem o Brasil. Nos Estados Unidos, em primeiro colocado está a lipoaspiração e em segundo o implante mamário. Aqui no Brasil, curiosamente, é ao contrário. Primeiro é o implante mamário, em segundo lugar a lipoaspiração. Só a título de curiosidade. Uma coisa que me intriga, doutor, eu vou entrevistar na área da agricultura, os Estados Unidos. Eu vou entrevistar na área da tecnologia, os Estados Unidos. Eu vou entrevistar na área da medicina, os Estados Unidos. Essa diferença cultural, o que é? É o avanço nas pesquisas? É o apoio das pesquisas pelos governos dos Estados Unidos do que no Brasil, não? Com certeza. É um país de primeiro mundo e, sem dúvida nenhuma, ainda é a grande potência mundial. E, sendo assim, é natural que qualquer segmento, qualquer esfera, você tenha um desenvolvimento maior. Porque o financiamento de verbas para as universidades, para pesquisas, enfim, para os cientistas, né, estudarem, tem muito à mão a facilidade para você praticar esses estudos.
né? É verdade que na área da cirurgia plástica a procura mais é a feminina, não? A procura masculina também, hoje em dia, vem crescendo. Em termos de números, assim, eu poderia dizer que numa última pesquisa aí está em torno de 18% a 20% a procura masculina. O que era antes, assim, participava somente da esfera masculina, feminina, digo. Certo. Hoje em dia a área masculina também está tendo essa procura muito grande, está fazendo modificações para embelezar, né? E hoje em dia está em voga aí o homem metrosexual, mas eu acredito que, assim, tudo tem que ter um equilíbrio. O que é normal é você sentir consigo mesmo, ter uma autoestima, você se olhar no espelho e ter uma imagem que você se reconheça como sendo certo. Você. Casos excessivos são os casos de narcisismo, dismorfofobia, tem que ser identificado também pelo cirurgião, que pode ser também o plástico, no caso. Dá para o senhor exemplificar pela qualidade dos nossos telespectadores? São os casos excessivos, os casos assim, que o paciente nunca vai estar contente, o feliz. Excesso de seio, seria isso, não? Ele tem que estar feliz consigo mesmo, mas sem o excesso. Entendi. É duro você manter esse fio da lâmina, esse equilíbrio, saber julgar isso. Mas para o profissional médico, ele começa a notar que aquele paciente, apesar de fazer certos procedimentos, nunca ele vai estar satisfeito por completo. Sendo que alguns, às vezes, fazem um procedimento e aquilo se torna uma maravilha. Entendeu? Entendi. Doutor Olito, de vez em quando a imprensa nacional, nós somos pegos de surpresa por alguns resultados de algumas cirurgias plásticas e que, de certa forma, ela torna a atingir toda a classe médica que mexe com esse ramo. Como é que está a qualidade dos profissionais nesta área da cirurgia plástica? Olha, eu vou dizer por nós, cirurgiões plásticos, né? Claro. Hoje em dia existem muitos outros profissionais de outras áreas também que fazem cirurgia plástica. Então, eu acredito que o cirurgião plástico, só a título de curiosidade, ele passa por 6 anos de preparo, né, estudando medicina, depois de 2 a 3 anos fazendo cirurgia geral, depois mais 3 anos de especialização em cirurgia plástica e passa por 4 provas dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, acredito que esse profissional da cirurgia plástica, ele está realmente capacitado e habilitado para desenvolver esse tipo de trabalho. Certo. Não estou aqui falando... Claro, sem dúvida. Eu estou falando bem da nossa especialidade e do nosso preparo técnico. Certo. Né? O senhor também está querendo me dizer que nós temos determinados médicos que não são cirurgiões plásticos exercendo a atividade, não? Sim, e isso existe. O Conselho Federal de Medicina não proíbe, porque realmente basta ser médico para você fazer claro. Um procedimento médico, né? Um ato médico. Porém, o que eu estou dizendo, o cirurgião plástico ele passou por todo esse background de estudo para quê? Para desenvolver um trabalho específico e técnico. Certo. Se fosse, como é que o cidadão, o consumidor do trabalho, pode chegar a esse ponto de não cair em armadilhas? Vamos dizer, ele está assistindo nós nesse momento e tem que tomar as cautelas. Ontem mesmo eu estava assistindo o programa da Fátima Bernardes na Globo, onde estava presente o meu mestre Ivo Pitangui, e eu notei o seguinte, que a Globo deu um ênfase muito grande nesse aspecto da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ou seja, para que a população realmente procure esses profissionais habilitados. É muito simples, você vai ao site da sociedade, ali vai ter por área, cada estado, você procura qual cirurgião plástico que está habilitado e credenciado pela sociedade, para que você procure e tenha um resultado, quer dizer, satisfatório. Aquelas informações que estão ali são confiáveis? Confiáveis, porque a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é o único órgão que realmente confere essa especialização. O Conselho Federal de Medicina delegou a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica para isso. A título de curiosidade, doutor Olinto, os procedimentos de cirurgias são procedimentos caríssimos? Como é que a sociedade pode ter uma base disso? Veja bem, a cirurgia plástica envolve, quando é feita de uma forma técnica e correta, quer dizer, você vai fazer com presença de anestesista na sala, você precisa de um ambiente hospitalar, você precisa de um técnico à sua altura para fazer o auxílio, quer dizer, no caso é um outro cirurgião plástico para te auxiliar.
exames pré-operatórios. Então, quer dizer, são fios diferenciados, aparelhos diferenciados. Isso acaba por aumentar um pouco o custo dessa cirurgia plástica. Mas eu posso dizer que os valores baixos são sintomas de má qualidade do trabalho, do serviço que vai ser prestado, não? Eu vou até devolvo a pergunta, porque veja bem, nesse mundo material que nós vivemos, eu costumo dizer, o que é mais barato que seja melhor que uma coisa mais cara? Não precisa nem me responder agora, que os telespectadores pensem nisso, pode até mandar um e-mail para cá. Certo. Falando de coisas materiais, que seja um carro, né, um apartamento, que seja um aparelho eletrônico, sempre vai ter um diferencial. O porquê que isso está sendo mais caro? Entendi. Então eu acredito que se está sendo um preço um pouco mais elevado, é porque tem algo embutido ali dentro para você. Há o índice de insatisfação com relação a uma cirurgia plástica é muito alto, doutor Olinto? Não é muito alto. Isso eu posso falar pelo meu consultório. Então veja bem, o que eu prego muito é assim, o cirurgião plástico ele tem que ser muito honesto com o paciente e prepará-lo nas primeiras consultas, não só em uma consulta ou várias, certo. Até onde eu sou capaz. Você não pode fazer expectativas fantasiosas. Impor o limite. O limite é esse, vai existir uma incisão, é uma cirurgia como outra qualquer, você vai ter que passar por um pós-operatório e até aqui eu chego. Está bom para você dessa forma? Quer dizer, é um acordo que você tem. Fala, é isso que eu quero, doutor, eu não quero modificar, eu quero ficar mais fresco, ter um frescor, uma jovialidade, e eu acho que é isso que a gente tem que trazer para o paciente. Ok. Ainda hoje, a relação entre a vaidade feminina e o seu cotidiano. Fique com a gente, é só um instante. Voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. Desde 1994, quando entrou em cena o Plano Real, que estabilizou a economia e ampliou o poder de consumo, fazer plástica integra o rol de aspirações possíveis da classe média. Além disso, os procedimentos estão mais rápidos, seguros e eficazes.